Nosso tema deste ano, 2022, sacerdócio real. Esse tema tem a ver com a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, escolhidos pelo Senhor para servir ao Senhor, como esse sacerdote, como esse que tem companhia, tem intimidade para com Deus. E nós começamos então falando a respeito do tema identidade, para que a gente possa, entendendo um pouquinho mais a respeito de quem nós somos, nós possamos assim buscar ser esse sacerdote real. Nós vamos falar mais uma vez nessa noite sobre esse tema, identidade cristã. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4. Farei a leitura dos versos de 3 a 5. Primeira Coríntios, capítulo 4, versos de 3 a 5. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que se venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Saber quem eu sou, a minha identidade, não é algo tão simples assim, de nós definirmos quem nós somos. E nós percebemos isso e queremos dizer que por mais que a gente estude, por mais que a gente busque conhecer a nossa identidade, nós sabemos que essa identidade, ela é algo que está em formação. E nós mesmos temos e teremos sempre dificuldades de definir de uma forma completa. Eu escolhi esse texto para nós darmos início, porque nós vemos aqui Paulo falando a respeito da sua identidade. No capítulo 4, ele começa falando a respeito de quem ele era, quem seriam os ministros, os pastores, como deveriam ser considerados e chamados. Aqui ele fala sobre isso porque havia muita perseguição e as pessoas falavam que Paulo não era aquilo que ele falava ser, né? E ele diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, nós que somos ministros, nós que somos servos de Deus, devemos ser considerados como esses ministros de Deus. Considerados pelos homens. E no versículo 2 ele diz, ora, além disso, que o que o Senhor requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, nós devemos reconhecer aqueles irmãos que servem ao Senhor, e esses que servem ao Senhor devem também não apenas ser reconhecidos pelos homens, mas ser realmente fiéis para ser reconhecidos por Deus. E aí dos versículos 3 a 5 que nós lemos, nós encontramos algo interessante. Ele diz que ele não se importa com os julgamentos, com o tribunal humano. Ele diz, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele não consegue identificar um perfil correto, 100% correto. E ele vai explicar por quê. Não que ele não acredite
quem ele é. Ele acredita que ele é um ministro do Senhor, que ele é um servo de Deus, que ele está andando no caminho de Deus. Mas ele diz que quem me julga é o Senhor. Argui minha consciência, não vi nada, mas nem por isso me julgo, digamos assim, né, santo, justificado, porque quem me julga é o Senhor. E o tempo dirá, e o Senhor trará a luz, e o Senhor dará o louvor a cada um. A nossa identidade, por um lado, é difícil de ser assim definida, exatamente porque nós estamos em formação. E nós, neste caminho de ser formados por Deus, passamos por momentos em que nós temos dificuldades em identificar essa identidade. As principais dificuldades é aquele que tem uma imagem negativa demais, ou muitas vezes aquele que tem uma imagem positiva demais. Então nós passamos por essa dificuldade. Às vezes nós não acreditamos, né, em nada, em quem somos nós, e os outros também não nos consideram. Por outro lado, às vezes nós somos muito considerados pelos outros e começamos a acreditar que nós somos algo mais importante do que nós somos mesmo. Então não é um tema fácil, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais nessa noite, para que a gente possa, assim, buscar servir, buscar entender mais a respeito desse tema. Na quarta-feira, nós falamos também sobre esse assunto, e uma coisa que eu gostaria de repetir, que eu falei na quarta-feira, é que a identidade, ela precisa passar por 3 coisas importantes, 3 lembranças importantes sobre a identidade. Primeiro, a identidade de quem nós somos, criados por Deus, criatura por Deus, a imagem de Deus. Isso não é pouca coisa, irmãos. Ser criado à imagem de Deus. Nós somos criados por Deus para ser de Deus, para estar com Deus, para ter comunhão com Deus. Não porque nós merecemos ou porque nós somos alguém importante, mas porque Deus assim o quis. E aí nós falamos que essa bondade de Deus, ela não é só em nos salvar, mas desde o momento em que Ele nos criou, Ele foi muito bondoso. E Ele nos criou. E a sua bondade, ela não parou por aí. Mesmo depois que nós seguimos os nossos pais que pecaram, a bondade de Deus foi extrema em seu amor, em dar Jesus, entregar seu Filho Jesus na cruz para nos salvar. E nós falamos algumas semanas a respeito disso. É um amor especial. Hoje eu posso olhar para o irmão e falar, eu te amo, meu irmão, mas a que ponto é esse amor? Qual é a profundidade desse amor? E quando nós olhamos para Jesus, não há como negar o quão profundo é esse amor, a ponto de entregar a sua vida, a ponto de se identificar conosco, de vir a esse mundo, sofrer a nossa dor. Essa identidade, então, somos criados por Deus. Essa identidade foi perdida por causa do pecado. E essa identidade é restaurada dia a dia, porque Cristo nos dá a nova vida. Então, quando nós olharmos para nós mesmos, quem nós somos, nós podemos lembrar que fomos criados por Deus, mas precisamos lembrar que nós caímos no pecado. Quem nós somos? Nós somos pecadores que carecem da glória de Deus. Quem nós somos? Nós somos uma nova criatura, pois somos feitura de Deus, criados para as boas obras, que lá dizia em Efésios 2:10. E se nós temos um propósito diante de Deus, esse propósito vai se cumprir. A gente pode dizer, não que tudo que eu quero vai acontecer, mas tudo que Deus quer vai acontecer. E o que Deus quer a partir da minha vida e da sua vida, nada impedirá. Seja a morte, seja a dor, seja o pecado, seja um desvio, nada impedirá. A nossa identidade está garantida como filhos do Senhor a partir do momento que Ele nos chama para isso. E nós falamos na quarta-feira também que há então um processo, de
construção, porque essa identidade ela é formada a partir desse nosso relacionamento com Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa identidade ela pode ser deformada segundo os ataques do inimigo ou das más influências. Um dos tópicos muito importantes de nós discutirmos sobre esse tema é a identidade e relacionamentos. Lembra aquela frase? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. É uma das formas de nós identificarmos quem nós somos, é exatamente respondendo com quem nós andamos, quem nós seguimos, quem nós admiramos. E isso vai fazer parte da nossa identidade. Então, à medida em que nós temos os nossos irmãos como os nossos amigos, que nós seguimos a pessoas que agradam a Deus, nós estamos identificando com a verdade, com o caminho da verdade. Esse processo, irmãos, de dizer quem eu sou, passa então por esta questão importante de um processo de construção, que vai a partir de tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, que nós experimentamos, e assim nós crescemos a partir destas coisas. Nós temos várias coisas que nos identificam. Nossa profissão, a forma que nós conversamos, a forma que nós nos vestimos, isso tudo é identificação, né? Nós somos identificados por isso. E também disse na quarta-feira que o que vai formar a nossa identidade é a coerência e integração dessas muitas imagens. Porque você, se começar a olhar alguma coisa tudo misturada, você não vai conseguir identificar, né? Já pensou um animal que tem uma tromba de elefante, que tem uma perna de onça, que tem uma cabeça de humano? Você olha lá e fala, o que é isso? Não dá para identificar. Mas à medida em que nós construímos algo que tem uma lógica, que tem uma formação, nós podemos ali identificar. E nós podemos identificar como o cristão a partir dessa coerência das imagens. Essa identidade, então, está sempre em processo. E qual é o processo que nós estamos experimentando dia a dia? Isso nós devemos nos perguntar, né? O quanto nós estamos progredindo para essa formação de um sacerdote real, de alguém que serve a Deus. Ou o quanto nós estamos regredindo, ou talvez parados em algum nível, né? Como uma criança que cresceu até um determinado tópico e não cresceu mais, né? não desenvolveu mais. Os valores precisam ser cultivados, a nossa identidade precisa ser formada a partir de valores, a partir de modelos, a partir de relacionamentos. Valores, os valores estão quebrados hoje em dia, né? Quando as pessoas colocam em nome de uma modernidade, colocam em nome de um progresso, valores que não são cristãos. Ao mesmo tempo, a questão da amizade, ou da identidade com outros, ou de seguir pessoas que são modelos para nós, já começa na dificuldade da ausência de modelos. Hoje mesmo eu vinha caminhando e vi num caminhão, escrito naquelas frases de caminhão, dizendo, não me siga porque eu posso estar andando errado. Pelo menos foi sincero, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos seguir a Cristo, e Paulo disse que nós devemos ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, totalmente invertido. E aí, irmão, se a gente não tem a quem seguir, fica difícil, né? E nós precisamos seguir a Cristo para poder olhar para os nossos irmãos e dizer, siga-me, vamos comigo ali para a igreja, vamos comigo ali para o acampamento, vamos comigo ler a Bíblia, vamos comigo na reunião de oração, siga-me. Não dá para falar, vai lá, né? Como algumas vezes a gente anda pela rua e alguém fala, ora por nós lá na igreja, né?
Vai você. Não, eu preciso ir. Eu preciso seguir a Jesus. E, irmãos, a identidade, então, ela precisa ser construída. E tem duas palavrinhas muito simples, que não são novidades para nós, mas elas fazem parte dessa questão muito importante, que é o despir-se e o vestir-se. Do que eu preciso me despir, me desvestir de tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16, começa dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Uma das coisas que formam a nossa identidade, nós falamos também, quando estudamos 1 João, é a nossa fé. E a fé é o quê, irmãos? A fé é a confiança que nós temos na verdade, na palavra. E eu não posso confiar em mim mesmo, nos meus próprios pensamentos, seguir os meus próprios desejos, mas eu devo ter fé. A fé é uma das coisas que identificam o cristão, mas não uma fé. É uma fé na verdade, na palavra, e é uma fé que é seguida da obediência. Não vos amoldeis. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Tem um autor chamado Phillips que diz: não permita que o mundo te esprema no seu molde. Não permita que o mundo te esprema no seu molde. Nós temos um molde superior, esse é um dos motivos. Qualquer molde que a gente siga, que o mundo tenha para nos dar como molde, é um molde inferior. E o maior problema e o maior erro de seguir o molde do mundo é que isso é uma rebelião contra a Deus. Envolve desobedecer a Deus. Então não siga a imagem ou molde desse mundo. Não seja conformado com algo menos do que a imagem de Deus na qual nós fomos criados. E a identidade é isso. Nós falamos, essa ideia da palavra identidade significa idêntico, que é algo que você vai buscar fora de si mesmo. É como se você precisasse de um espelho. E qual é o espelho do cristão? É Cristo. E nós temos que olhar para o espelho e falar: estou parecendo, né? Vai se arrumando lá para ficar parecido com o espelho, com a imagem. A imagem precisa ser real, a imagem precisa ser verdadeira. Eu não posso ser um espelho do mundo, mas eu preciso ser um espelho daquilo que Deus é. Pessoas que tentam ser o que não podem ser, fingem ser alguém que não são, ignoram seus melhores pontos fortes na imitação da história de outra pessoa. Michael Novak. É o mesmo princípio, a mesma frase de Phillips, mas exatamente dizendo, que como é ruim tentar uma identidade, um molde que é fora do nosso molde. Nós tentarmos nos amoldar a algo que não é para nós. Devemos revestir, devemos nos despir para depois revestir. Isso aqui é muito importante. O que vem primeiro? O despir, para depois vestir. Você não pode colocar uma roupa nova, bonita, por cima de algo sujo, feio. Você não pode colocar uma roupa limpa sem antes tomar o banho, Sem antes se preparar para aquilo que você vai receber. A nossa identidade, ela sempre começa e deve ser formada a partir desse despir-se, da confissão,
do reconhecimento das nossas falhas. E aí vem o revestir, irmãos. A gente poderia ficar a noite inteira falando como revestir, porque é a palavra. É o que nos ensina a palavra. Mas falando sobre revestir de Cristo, temos alguns exemplos tão práticos. Jesus diz lá em João 15:12: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vestir-se do amor. Ora, se a fé, ela é um produto que vai nos identificar em que nós cremos, né? Nós cremos, vai nos identificar. Tanto que quando você fala, né, de alguma pessoa, você vai identificar aquela pessoa a partir do que ela crê, do que ela entende. Não vamos dar exemplo aqui, mas a gente sabe a respeito do que uma pessoa pensa, ela tem um rótulo. Ele é isso, ele é conservador, ele é direita, ele é esquerda, ele é o sei o quê, né? O cristão pensa na Bíblia, na sua fé. Por isso ele é cristão, a partir daquilo que ele pensa. E o amor, ele é a prática do pensamento. Se eu tenho a fé em Deus, eu compreendo a Deus, eu busco a Deus, qual que é o maior exemplo prático da minha fé? É o amor. Não vai ter outra palavra que resuma bem o cristão. Até que se a gente guardar essas três palavras, né, fé, esperança e amor, elas podem ser um fator muito bom para a gente lembrar de como se identificar. Porque a fé, ela nos identifica como cristão a partir do que nós cremos. O amor nos identifica como cristãos a partir do que nós fazemos. E a esperança nos identifica como cristão a respeito daquilo que nós aguardamos. Qual é a nossa esperança? Por isso que o cristão é feliz, porque pode tirar tudo de nós, mas não vai tirar a nossa razão da esperança. Então, nunca se pode tirar a nossa felicidade. Nós citamos quarta-feira de algumas pessoas que perderam todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, lá em 1900 e comecinho lá. O que essas pessoas fizeram? Pularam de prédios, se jogaram de prédios, porque a esperança, a alegria foi embora, que era o dinheiro que eles tinham. E nós sabemos que, mesmo se nós perdemos outras coisas, nós temos essa esperança em nós. Então é isso que identifica o cristão. A fé, o amor e a esperança, numa ordem diferente aqui. Jesus também fala que nós devemos perdoar. Como que nós devemos perdoar? Perdoar-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 4:32. Devemos sofrer como Jesus. 1 Pedro 2:21 diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Devemos ter a humildade de Jesus, que não considerou o fato de ser igual a Deus, de ser Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Devemos ter a humildade, a generosidade, o amor de Jesus. Como nós falamos, devemos imitar os irmãos também, aqueles que imitam a Cristo, os personagens da Bíblia, dentro daquilo que eles buscam e fizeram de bom. Devemos servir e assim nós vamos identificar mais e mais quem nós somos, para onde nós estamos indo. Eu sei, irmãos, que se nós pararmos para ficar meditando um pouquinho em quem nós somos, nós vamos ter muita dificuldade. É tão difícil que às vezes uma pessoa, se você pedir para várias pessoas
responder essa pergunta: quem sou? Uma pessoa vai escrever uma coisa, outra pessoa vai escrever outra pessoa vai escrever outra. Talvez aquele que você foi simpático, você fala: nossa, fulano é a pessoa mais amorosa do mundo. Mas aquele que você brigou no trânsito, fala: nossa, parece o diabo em pessoa. Eu só passei perto dele, já buzinou, e já quis bater, já queria me matar. Ou seja, a mesma pessoa é definida diferente. E nós temos dificuldades porque nós temos sentimentos contrastados, né? E eu li aqui uma vez, quero ler a parte novamente, de um poema de Dietrich Bonhoeffer. Esse era um teólogo alemão, um pastor luterano, não quis falar pastor alemão que não dá muito certo, né? Mas ele era um teólogo nesse tempo, né, da Segunda Guerra, e por ir contra o nazismo, certas coisas, ele foi preso e morreu na prisão. E ele é um escritor, e dentro dos seus escritos tem um poema que tem como título Quem Eu Sou. E aí ele discorre algo interessante. Eu acho que a gente se identifica muito com esse poema. E ele diz: quem eu sou? Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre e firme, como um cavaleiro de sua mansão. Quem eu sou? Frequentemente me dizem que falava com meus guardas de modo livre, amistoso e claro, como se fossem meus para comandar. Quem eu sou? Dizem também que suportou os dias de infortúnio de modo calmo, sorridente e alegre, como quem está acostumado a vencer. Sou, então, realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Ou sou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos apertando minha garganta, ansiando por cores, por flores, pelas vozes das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos, tremendo, impotente por amigos à distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isso. Quem eu sou, este ou o outro? Sou uma pessoa hoje, outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Essas minhas perguntas zombam de mim na solidão. Eu creio que a gente se identifica um pouco com isso, né? Aqui ele está dizendo que ele estava preso e as pessoas olhavam para ele e falavam: olha que animado, olha lá, ele é uma pessoa para frente, ele é uma pessoa que não tem medo dos guardas. Mas ele sabia que em alguns momentos ele poderia ser esse mesmo, alegre, espontâneo, mas ele numa prisão, irmãos, como mais imaginar uma pessoa numa prisão que não tinha momento de solidão, que não tinha momento de tristeza, que não tinha momentos de dores? E assim é a nossa vida. Nós passamos por dificuldades e que nós sentimos tão pequenos, tão solitários, tão indefesos, mas em outros momentos nós somos despertados para a alegria e nós somos conhecidos e nós somos fortalecidos. E aí vem a pergunta, né? Ele falou muito bem: essas perguntas zombam de mim. É como se o inimigo ficasse perguntando: mas quem você é mesmo, né? É aquele, é esse, aquele outro. Agora eu li tudo isso, irmãos, porque eu achei mais maravilhoso de tudo a conclusão dessa poesia. Ele diz: quem eu sou, seja quem eu for, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Quem eu sou, seja quem eu for, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Ele não perdeu o princípio mais importante, que é a identidade. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, sou cristão. Seja passando por dificuldades, por dores, seja diante de dúvidas e incertezas que você poderia dizer: um cristão não poderia ter uma dúvida dessa, ou não poderia passar por isso. Não perca a sua identidade como filho de Deus, porque muitos abandonam a sua fé por causa dessa pressão, dessa identidade. Muitos falam: agora eu me achei. Na verdade, eles estão começando a se perder. Quantos deixam a igreja, deixam lares cristãos e partem para o mundo?
porque, entre aspas, encontrei a minha identidade. Não, irmãos, o inimigo cegou os teus olhos. Graças a Deus, muitos destes, se realmente eram cristãos, um dia vão voltar para casa, vão voltar para o Senhor. Porque o Senhor assim quer. O propósito que Ele tem na minha e na sua vida não será cumprido por outro. E Deus não permitirá que a gente se afaste do caminho dEle. Mas qual é a nossa missão, irmãos? Diante dessa identidade, desse conhecimento da identidade, crescermos dia a dia, desenvolvermos dia a dia essa identidade. E se até Paulo diz, olha, eu não sei muito bem quem eu sou, não ficamos preocupados com isso. Quem me julga é o Senhor. Vamos falar com Paulo, quem me julga é o Senhor. Eu busco ser o melhor, eu busco servir o Senhor. Mas quem me julga é o Senhor. E dia a dia nós vamos assim entendendo que não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus faz na nossa vida. Quando Efésios 2:10 Paulo diz, somos feitura dele, é exatamente assim que nós devemos nos ver. Como um vaso nas mãos do oleiro, construídos, trabalhados pelo Senhor. E que vasos Deus faz, bonitos, bem pintados. Porque se fosse por nós mesmos, nós estaríamos envergonhados. Mas Deus pega esse vaso, esse barro, e faz conforme a sua vontade. Que a gente nunca perca essa consciência de ser filho de Deus. Quem eu sou quem dizes que eu sou. Quem eu sou de Cristo. E que possamos nos despir de tudo aquilo que não é do Senhor e nos vestir do novo homem. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos reunidos em Tua casa. Ó Pai Senhor, Pai querido, nós pedimos que o Senhor venha a nos fortalecer, ó Deus, para que nós, mesmo vivendo num mundo tão perdido, num mundo de caminhos tortuosos, de tantas ideologias, nós possamos seguir a verdade, ó Deus. Que a mentira, que as falsas mensagens, ideias, sejam por nós rejeitadas, ó Pai. Porque nós temos o Teu Espírito Santo e que Ele venha nos guiar, ó Deus. Que o Senhor Deus venha nos construir, ó Deus. Que dia a dia mais possamos nos aproximar de Ti. E só podemos nos aproximar de Ti, ó Deus. Ó Deus, à medida em que nós realmente vamos concordando e buscando ser conforme a Tua vontade, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa fraqueza, ó Pai. E não desista de nós, ó Pai. É isso que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus.